Você sabe a diferença entre as funções proc, procv e proch? Assista este vídeo e fique sabendo. A função procv é considerada a função mais popular do Excel. Estas funções são funções de pesquisa e referência, ou seja, elas localizam informações relacionadas a um determinado dado ou valor. Vamos começar estudando a função procv. Como dito anteriormente, ela é considerada a função mais popular do Excel, mesmo apresentando algumas limitações técnicas. Recomendamos que você conheça também as funções índice, que é apresentada no curso de Excel intermediário, e também a função desloc, que é apresentada no curso de Excel avançado. Estas duas funções obtêm resultados que a função procv não consegue alcançar. Neste exemplo, encontramos um ambiente de consulta, onde queremos encontrar a quantidade de atendimentos para clínico geral, pediatra, geriatra e dentista, realizados em uma determinada data. Para isto, a função procv irá pesquisar esta base, que está nesta outra planilha. Observe que ela contém todos os registros de atendimentos, e estas informações serão enviadas para o nosso ambiente de consulta. E é nesta base que conseguimos identificar se devemos utilizar a função procv ou proch. Você deve observar pelos tipos de dados. Por exemplo, todas as datas estão armazenadas uma embaixo da outra. E os atendimentos para clínico geral estão armazenados um embaixo do outro, e assim por diante. Esta é uma montagem vertical, então a função que devemos utilizar é a função procv. A maioria das tabelas são montadas desta maneira, por isso a função procv é utilizada com mais frequência. Vamos aproveitar e colocar um nome nesta tabela para facilitar a execução deste cálculo. Selecione toda esta tabela utilizando as teclas de atalho Ctrl+T ou Ctrl+. Pressionamos as teclas Alt F3 e note que a caixa de nomes entra em estado de edição, pronta para registrar o nome do intervalo. Vamos colocar base de dados unindo as palavras por underline, lembrando que intervalos nomeados não aceitam espaços. Para maiores detalhes a respeito sobre intervalos nomeados, consulte o vídeo neste curso de Excel básico. Então, vamos utilizar a função procv para saber quantos atendimentos foram feitos para clínico geral nesta data. Acionamos a função procv, e o primeiro argumento solicitado é o valor procurado. Clicamos na data e inserimos ponto e vírgula. O próximo argumento é a matriz tabela, ou seja, em qual tabela se encontra o valor procurado. Digitamos o nome que demos para a tabela e inserimos ponto e vírgula. O próximo argumento solicitado é o número índice da coluna, ou seja, qual o número da coluna em que se encontra a resposta desejada. Observe que esta tabela possui 5 colunas. Cada coluna recebe um número de identificação. Queremos encontrar o valor que está armazenado na coluna 2, referente ao clínico geral. Então, digitamos o número 2. Inserimos ponto e vírgula. E o último argumento solicitado é o procurar intervalo. Indicamos o nível de precisão da procura. Se colocarmos a opção verdadeiro, caso ele não encontre a data indicada, ele retornará o número de atendimento referente a outra data. Se colocarmos a opção falso, caso ele não encontre a data indicada, ele retornará uma mensagem de erro, indicando que aquela data não existe em nossa base. Escolheremos esta opção. Você pode substituir a opção verdadeiro pelo número 1 ou a opção falso pelo número 0. Fechamos parêntese e pressionamos Enter. Observe que ele retorna o resultado corretamente. Vamos repetir o mesmo procedimento para identificar o número de atendimentos para pediatra. Acionamos a função procv. Indicamos a data. Digitamos o nome da nossa tabela. Ponto e vírgula. Indicamos que o valor procurado se encontra na coluna número 3. Ponto e vírgula. E o nível de precisão é exato. Para isso, escrevemos falso ou inserimos o número 0. Observe que ele retorna o resultado corretamente. Vamos identificar o número de atendimentos para geriatra nesta data. Acionamos a função procv, indicamos a data, digitamos o nome da nossa tabela, indicamos que o valor procurado se encontra na coluna número 4 e o nível de precisão é exato. Para isso, escreveremos falso ou inserimos o número 0.
Para finalizar, vamos repetir o mesmo procedimento para identificar o número de atendimentos para dentista nesta data. Acionamos a função PROC-V, indicamos a data, digitamos o nome da nossa tabela, indicamos que o valor procurado se encontra na coluna número 5 e o nível de precisão é exato. Para isso, escreveremos falso ou inserimos o número 0. E observe que o resultado é trazido corretamente. E se mudarmos a data, os valores são atualizados. Mas, se você inserir uma data que não existe em nossa base de dados, ele retornará a mensagem ND, que significa não disponível. Você pode substituir essa mensagem técnica por uma mensagem personalizada, mas de acordo com o cenário analisado. Para isso, inserimos antes da função PROC-V a função CErro e abrimos parênteses. O argumento valor é a função PROC-V, que já está montada. No final da função PROC-V, inserimos ponto e vírgula, e no argumento valor CErro, indicamos o que queremos que apareça no lugar da mensagem ND, caso a função PROC-V não encontre a data indicada. Neste caso, vamos inserir a frase data inválida, entre aspas, e fechamos parênteses, da função CErro. Note que se indicarmos uma data existente em nossa base, a função PROC-V funciona corretamente. Se indicarmos uma data inexistente, ele retorna a frase personalizada.